Então, abre a tua Bíblia comigo. Encerrou, Alex? Em Atos dos Apóstolos. Você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro, já disse isso aqui, mas não custa repetir. Ele foi um livro escrito por Lucas, o médico, mesmo que escreveu o evangelho que leva o seu nome. E Atos dos Apóstolos ele é uma continuidade do trabalho da igreja, do início e do trabalho que a igreja tem desenvolvido. Logicamente que a igreja não parou de trabalhar. A igreja no mundo está do tamanho que está, porque a igreja está trabalhando, buscando conquistar as pessoas, buscando levá-las ao conhecimento da palavra de Deus, buscando levar a elas a salvação através da proclamação do evangelho. E o Atos dos Apóstolos, ele é interessante esse livro, porque ele não é igual aos demais livros, que chega no final a uma despedida daquele que escreveu o livro. Lucas, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos e chega no final, ele não faz nenhum tipo de despedida, não faz nenhum, porque não terminou o trabalho da igreja que está representado nesse livro. A igreja continua trabalhando. Existem muitos livros ainda hoje escritos contando a história da igreja, como é que a igreja tem se desenvolvido, como é que a igreja nos continentes tem vindo, avivamentos, apostasia, né? Logicamente esses livros não são inseridos dentro da Bíblia, não pode ser, mas são livros que trazem a nós o conhecimento do crescimento, do desenvolvimento e dos avivamentos que aconteceram, e também traz como é que há países em que aconteceram enormes avivamentos, grandes avivamentos, e que no decorrer, no passar dos tempos, foi se secularizando e a igreja voltou no patamar da carne. A igreja desviou-se totalmente, completamente dos princípios do evangelho. Então, mas esses livros é para nos trazer conhecimento. Não são livros para serem, e jamais o serão, inseridos no cânon sagrado, né? E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito importante, porque o início do livro de Atos dos Apóstolos, ele nos conta como foi que os discípulos, obedecendo a voz, o mandar do Senhor Jesus Cristo, eles ficaram na cidade de Jerusalém, antes de obedecer a orientação de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Antes deles saírem, o Senhor disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E na sequência ele diz: então vocês serão minhas testemunhas, né? E a testemunha do Senhor Jesus Cristo somos nós que recebemos a salvação dele. Então nós podemos proclamá-la, coisas que os anjos quiseram fazer, mas foram impedidos. O Senhor não permitiu que eles tal fizessem, porque eles não sabem o que é estar perdido e não sabem o que é estar salvo. Agora nós não, nós temos a experiência de outrora vivermos fora da presença de Deus, longe da presença de Deus, distante da presença de Deus, e hoje então vivermos a passagem, vivemos a salvação, vivemos na graça do Senhor. Por isso, amado irmão, ninguém pode salvar outra pessoa, ninguém, só o Senhor Jesus. A nossa responsabilidade é anunciar a palavra, anunciar o evangelho, que é a espada do Espírito, que é a ferramenta que o Espírito Santo usa para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus, o Espírito Santo usa. Meus filhos, eles estão no caminho do Senhor, A minha responsabilidade para com eles foi ensiná-los no caminho do Senhor, né? Mas eles tiveram que aceitar a Jesus Cristo como Salvador, porque eu não posso aceitar a Jesus por eles, não posso me batizar por eles,
Não posso, o que eu tenho que fazer é ensiná-los dentro dos princípios da palavra de Deus. Mas eles tiveram que receber Jesus, porque a salvação ela é individual. Cada pessoa tem que receber a Jesus. Cada pessoa da minha casa, cada pessoa da sua casa, ainda que tenhamos nascido no lar cristão, haverá um momento em que nós receberemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, e consequentemente, então, teremos uma experiência pessoal, íntima, com o nosso Salvador. Então, o Senhor mandou que eles ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Mas a ordem que eles tinham recebido é que, após receberem o poder do Espírito Santo, eles então seriam testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. E, meus irmãos, eles ficaram ali, sim, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Receberam. E a igreja recebeu uma explosão de crescimento aonde ela estava, em Jerusalém. Era o local que ela se encontrava. E ali então o povo começou a se converter, porque toda a igreja ali começou a anunciar o evangelho em Jerusalém. E isso foi de tamanha monta que as autoridades ficaram preocupadas. As autoridades ficaram preocupadas com o desenvolvimento, o crescimento da igreja. Por quê? Porque as autoridades estavam perdendo o controle, o freio que estava na boca de todo o povo, a dominação que estava na vida de todo o povo. As autoridades estavam perdendo esse freio, essa autoridade, né? Não é que os discípulos do Senhor ou a igreja estavam se rebelando contra as autoridades, ou estavam fazendo alguma coisa para destronar as autoridades, ou estavam fazendo um motim. Não, mas eles estavam proclamando o evangelho, e o evangelho tem um rei, e o evangelho, e o rei do evangelho, e o rei que o evangelho nos aponta é o Senhor Jesus Cristo. Então, a Judéia ali era dominada pelo Império Romano, e consequentemente a notícia de que havia um outro rei, né, não podia chegar até os ouvidos do imperador, não podia chegar, porque isso iria demonstrar para o imperador que havia uma rebelião e que estava sendo instituído um novo governo, desobedecendo completamente a ordem dele, que ele tinha os seus representantes políticos nesses locais. Então, o que sucedeu? Sucedeu que por várias vezes os líderes da igreja foram presos, por várias vezes, e foram até questionados. Mas, como eles tentaram barrar a igreja de um modo político, chamando, trazendo para conversar, dizendo: parem de falar desse nome, e não quero que fale mais. Vocês encheram Jerusalém dessa notícia, desse povo. Vocês estão enchendo Jerusalém, né? Então, não havendo como barrar a igreja, porque a igreja estava sendo o quê? Estava sendo empurrada, estava sendo incendiada, estava levando a palavra do evangelho. A igreja, né, o Espírito Santo estava aí anunciando a pregação. Não havia como parar. Você se lembra aquela passagem que disseram assim para o governante: melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens? Porque a palavra era: parem de falar. Pedro e João, né, disseram para Pedro e João, que eram os líderes ali. Mas qual foi a resposta deles? Vê se é lícito, né, nós deixarmos de obedecer a Deus para obedecer os homens. O Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nos mandou pregar. E vocês querem que a gente pare de pregar? Pese as duas coisas, né? Então eles continuaram a obedecer ao Espírito Santo, de forma que a igreja foi crescendo ali, né? A igreja cresceu tanto
que houve a necessidade da instituição do diaconato, né? Esse moço, aquela moça, esse senhor, aquela senhora, aquela outra senhora, aquela outra senhora, esse senhor, aquele senhor ali, aquela outra senhora, outros senhores aí. E os diáconos foram instituídos para abençoar e distribuir aos necessitados do meio da igreja aquilo que eles precisavam. Então, eles adquiriram coisas, alimento, e não deixavam ninguém passar nada, porque eles repartiam entre si. Bom, então tiveram que levantar esses homens para que os apóstolos, eles não viessem a entrar nesse trabalho. Então, eles não podiam parar de pregar e eles não podiam parar de orar, né? A pregação, ela tem que ser acompanhada da oração, e a oração, ela tem que ser acompanhada da pregação, né? Uma coisa não anda sem a outra, é igual um trilho de trem, né? Não tem como ter um único trilho, né? É o par ali de trilhos para que o trem possa andar bem sobre eles. Então, irmãos, quando aconteceu isso, né? Eles não pararam. Então eles tentaram parar através do quê? Através da violência. Levantou-se uma pessoa chamada Saulo. Esse homem chamado Saulo. Ele era um oficial. Ele era alguém por demais zeloso das coisas do Deus em que ele acreditava. E muito embora ele estava achando que aquilo que ele estaria fazendo, ele estaria servindo a Deus com aquelas atitudes, né? Você se lembra, algum tempo atrás, hoje talvez essa notícia não tenha chegado a nós, e nós consequentemente não sabemos, talvez essas notícias não tenham mais sido anunciadas aqui no nosso país. Mas aquele exército, o ISIS, se não me falha a memória, né? Que prendia os cristãos e degolavam os cristãos. Isso não faz muito tempo, não. Esses dias, há pouco tempo atrás, né? Eles estavam fazendo aquilo em nome da religião dele, né? Em nome do Deus deles. Então, quando eles matavam aqueles ditos infiéis, eles achavam que estavam servindo a Deus, estavam prestando um serviço para Deus, matando os infiéis. Infiéis para eles eram todas e são todas as pessoas que não são da religião islâmica, né? Logicamente, nem todos são dessa forma, nem todos são assim, e nós não podemos generalizar. Mas tem aqueles que são extremistas, e eles então matavam essas pessoas, degolavam, achando que estava fazendo um serviço para Deus. Saulo, melhor dizendo, muito semelhante a essas atitudes. E Saulo, irmão, ele começou então uma perseguição à igreja. Ele era uma autoridade, ele recebeu a autorização. Aí a Bíblia fala assim, que Jesus, quando ele foi batizado, ele saiu das águas, e ele orou e abriu os céus, e veio o Espírito em forma de pombo e pousou na cabeça dele. Se ele pousar na tua cabeça aí, viu? A pombinha que está voando aí, não estranha não assuste não, tá bom? Não é o Espírito Santo, mas é uma pombinha, tá bom? E, irmãos, olha aqui. Então, ele começou a perseguir a igreja. E ele fazia isso tendo a autorização das autoridades políticas e também a autorização das autoridades religiosas da época. Autoridades política e religiosa. E eu pedi para você abrir a tua Bíblia, né? No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E eu quero ler com você um versículo, no versículo 8 do capítulo 8.
está escrito assim: assim houve grande alegria naquela cidade. Fique com a Bíblia aberta aí, tá bom? Não feche a Bíblia não. Assim houve grande alegria naquela cidade. Quando Saulo começa a perseguir a igreja, irmãos, e ele não está perseguindo a igreja com o intuito de encaminhá-la com palavras, mas ele está perseguindo a igreja com agressividade. Nós temos 12 apóstolos, e quando esses apóstolos, Judas já não estava mais presente, mas Pedro já havia escolhido Matias para ser o 12º. Quando da escolha desses 12 apóstolos, eu estava dizendo para vocês que eles começaram a se sentir em cargos pesados demais, e eles tiveram que instituir então diáconos para ajudar na administração da igreja de princípio. Entre esses diáconos havia um homem chamado Estevão, um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala. Esse homem perseguido, ele foi morto apedrejado, e esse rapaz chamado Saulo, ele permitiu, consequentemente, ele era o autor intelectual daquela morte. Foi ele que permitiu, ele não pegou pedra e atirou, mas foi ele que deu permissão, porque ele é que era a autoridade, e ele ordenou que tal coisa acontecesse. Irmãos, quando isso sucedeu, quando isso aconteceu, Saulo permitiu a morte de Estevão, e no capítulo de número 8, versículo 1 está escrito assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Não foi pequena a perseguição, foi grande a perseguição. Ora, grande em grande em números, quantitativamente, grande em número, e grande também foi a perseguição, amado irmão, em proporção de sofrimento. Ora, hoje, amado, a gente hoje passa por um momento de dificuldade, porque não adianta, e eu não quero ensinar uma igreja a viver em belos prazeres, porque ela será ensinada a viver em belos prazeres e não terá fundamento necessário para suportar os momentos de agruras, os momentos de aflição, os momentos de dificuldade. Porque dificuldade todos nós iremos enfrentar, todos nós iremos passar. Por isso que a Bíblia fala: olha, seja perseverante. Aquele que perseverar, para você perseverar quer dizer que vai surgir alguma coisa com o intuito, com a finalidade de roubar a tua fé, de desanimar você, de desencaminhar você, de fazer com que você pare de olhar para Jesus. Agora, se um cristão autêntico, verdadeiro, não tiver nenhum tipo de perseguição, tem uma coisa errada, ele está casado com o mundo. Muitas coisas podem surgir, irmão, presta atenção. O amado irmão João N., deixa-me usá-lo, por favor. Você é uma pessoa muito sentida, né? Todos nós somos diferentes. Tem pessoa que é duro, pior do que um granito, de tão duro. Mas tem pessoas que os sentimentos são frágeis. Somos todos diferentes. Quer dizer, uma palavra que é dirigida a essa pessoa que é dura igual ao granito, nem lhe afeta, bateu, caiu no chão, não entra. Agora, se uma pessoa sentimental, a mesma palavra que foi dirigida para essa pessoa de coração duro, de alma dura, senta aí, Zé, ora, a mesma palavra que foi dirigida, meu diácono isso aqui, viu, irmão?
Ele vem todo domingo na igreja, senta no mesmo cantinho, meu auxiliar. Aí, irmão, olha aqui. A mesma palavra que foi dirigida e não afetou em nada, é aquela que tirou de letra, sabe? Tirou de letra. O outro bateu nele e joga ele no chão. Quer ver uma coisa? Se uma pessoa sobe aqui nesse púlpito, está iniciando na vida, e tudo que se inicia, não se inicia com perfeição. Aliás, para se alcançar a perfeição, isso jamais acontecerá na vida do homem, seja em qualquer vocação que ele tiver. Se uma pessoa sobe aqui em cima desse púlpito e ele começa a pregar, logicamente que ele vai ter dificuldade nos primeiros passos, logicamente. E se nós ignorantemente não entendermos isso e chegarmos para ele e falar: ih, rapaz, você tremeu na base lá, isso é palavra, ó. Amado, você vai estimular essa pessoa em frente ou você vai dar uma rasteira nela? O seu filho chega na sua casa, ele estudou, ele foi fazer a prova, não foi bem. Ele chega na tua casa e fala: mas orelhudo. Você vai estimular esse seu filho ou você vai acabar com a vida dele? O que você vai fazer? Irmão, nós temos que sempre ajudar as pessoas, estimulá-las, elevá-las, levantá-las, nunca usar a palavra para depreciar a pessoa, para roubar, para tirar, porque nós estaremos sendo agentes de Satanás. Nós temos sempre que usar uma palavra de incentivo, de não deu certo, mas vai dar certo. Olha, irmão, me permita-me usar como exemplo. Eu comecei faculdade com 55 anos de idade. Eu não canso de repetir isso. 55 anos de idade. Porque eu sempre tive vontade de fazer, sempre. Ó, não pense você que eu não ouvi de várias pessoas: ih, rapaz, com tudo que você tem para fazer, você não vai conseguir. São 5 anos, faculdade de Direito, são 5 anos. Você não vai conseguir, não vai conseguir. E graças a Deus, eu não dei ouvido para essas pessoas. Sabe, irmão? Eu não me lembro muito bem se foram 7 anos porque eu tive que trancar a matrícula, tive que operar, pôr um estende na válvula aqui no coração, tive que cair, quebrei o tornozelo, o pé ficou dependurado, não podia, né? E tinha feito a operação, não podia operar o pé, tinha que ir com gesso, então demorou bastante, né? E ainda hoje eu tenho uma certa dificuldade aqui com o pé esquerdo. Mas, irmão, louvado, você não sabe a alegria que eu senti e eu ainda sinto. Me orgulho do que Deus me permitiu fazer. Sabe, chegar no final, coroar aquele trabalho que você fez com a graça, e você sabe que foi por misericórdia de Deus, foi porque tudo que aconteceu para impedir, mas Deus sempre me motivou. Deus usou muito a minha esposa, sabe? Porque você não sabe, você tem que ler quase dia e noite, sabe? Ler, fazer prova e ler. Sabe? Então, mas foi assim, gratificante demais. Por quê? Porque você alcançou o seu propósito, seu objetivo, com a graça de Deus. Tenho plena convicção disso e de forma alguma vou me orgulhar em mim mesmo por isso. Vou me orgulhar no Senhor por Ele ter me dado a oportunidade de alcançar isso na minha vida. Por isso, até hoje, eu estou continuamente, eu incentivo os irmãos para estudar. Eu incentivo. Às vezes a pessoa fica: mas está na idade que eu estou, na idade que está, o quê? Você estudando, não estudando, o tempo vai passar. É melhor você passar estudando e aprendendo do que passar não aprender nada, ficar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Hoje, se eu ligo a televisão e está falando lá do Supremo Tribunal, das leis, das coisas lá, eu sei que está falando, eu entendo o que está dizendo lá. Consigo enxergar como isso. Por quê? Por causa do conhecimento. Então o conhecimento é bom e é importante. Nunca pare de incentivar o teu filho. Nunca pare de incentivá-lo. Nunca, não escolha para ele o que ele quer. Não, você vai ser isso, vai ser. Não, a vocação é dele.
Permita que o tempo vá moldando ele à direção certa. Permita. E não vai se enganar. Deus vai orientá-lo de maneira correta e certa. Então, irmãos, então houve essa ação contra a igreja, né? Contra a igreja. Houve uma terrível perseguição, E a perseguição, ela faz as pessoas se dispersarem. Olha lá no povo de Israel, quando eles eram perseguidos, o que acontecia com eles? Eles se dispersaram por todas, até hoje ainda, o povo judeu está disperso pelo mundo todo ainda, Então, lá em Jerusalém, houve uma grande perseguição, não foi pouca não. Por isso, querido irmão, preste atenção. Em meio às dificuldades da vida, não entre em desespero. Mas eu sou crente, jamais poderia imaginar que isso aconteceria, jamais poderia imaginar. Não, de jeito nenhum, amado, de jeito nenhum. Deus, ele não vai evitar que você seja lançado na cova dos leões, mas se você o for, ele vai trancar a boca do leão. Entendeu? Deus não vai evitar que às vezes você seja lançado lá na fornalha ardente. Não vai, se ele quiser evitar, ele evita, mas se não quiser, ele não evita, para mostrar um milagre maior, né? Ele vai correr, ele vai andar com você dentro da fornalha ardente, vai lá estar junto, vai livrar você. Então, amado, por favor, em todas as aflições que você vier a enfrentar na vida, todas elas, tenha sempre esperança, tenha sempre bom ânimo, porque isso é uma característica da igreja, porque a igreja, ela não se pode amoldar-se ao mundo, porque amoldando-se ao mundo, ela amará as coisas do mundo, e o rei do mundo não é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor da igreja, ele é o rei da igreja, ele é o rei do reino de Deus, ele não é o rei do reino de Satanás, é o rei do reino de Deus. Então, se você, amado irmão, ninguém estranhar o seu modo de ser, ninguém estranhar o seu modo de viver, ninguém estranhar a sua maneira de o seu posicionamento, se o seu posicionamento for idêntico ao posicionamento descrito na palavra de Deus, ser contra os princípios bíblicos, então você está se permitindo ser amoldado pelo mundo, identificando-se com o mundo. Mas o Senhor nos chamou para nós nos identificarmos com Ele, para sermos imitadores dEle. Então, irmão, ocorre o choque de dois reinos, de você servir ao reino de Deus e o mundo estar servindo ao reino de Satanás. Aí está vindo o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim, disse o Senhor Jesus. Amado, quando Saulo fez isso, olha o que aconteceu. Contra a igreja, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Olha agora, Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Sabe o que é devastar, irmão? Não deixar nem sinal. Uma hipótese, quando fala igreja aqui, não está falando do templo, está falando das pessoas. Cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós somos aqui, eu, você, somos membros do corpo de Cristo. Membros. Olha aqui, todo o meu corpo é um corpo só, mas tem a cabeça, tem os braços, são membros que formam um único corpo, perna, pé, dedo, olho, boca, nariz, formam um corpo só. Então a igreja aqui somos nós, o corpo de Cristo. Cada um é membro deste corpo. E juntos, um conjunto, formamos o quê? O corpo do Senhor.
Ora, o meu corpo tem o quê? Uma cabeça. E tudo que o meu corpo faz, tudo que o meu corpo realiza, a ordem sai da cabeça. Quando da minha cabeça sai uma ordem para o meu corpo e o meu braço não consegue executar a ordem que está saindo da minha cabeça, do sistema nervoso central, né? O que acontece? Meu braço está ferido, meu braço está doente. Me permita usar aqui alguma ilustração. Quando uma pessoa sofre uma paralisia, um derrame, uma coisa assim, aquilo afeta o membro dessa pessoa. Consequentemente, todo o corpo fica afetado. Ainda que a ordem parta da cabeça para ela movimentar corretamente o braço, ela não o fará, devido à situação que o braço dela se encontra. Não está em perfeita saúde. Não está. Eu tenho dificuldade, às vezes eu dou uma farseada sem querer no pé, na perna. Uma coisa que acontece sem eu querer, uma coisa, né? E eu sei que acontece, não acontecia, passou a acontecer depois do ferimento. Passou a acontecer. Então, irmão, Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E nós formamos juntos o corpo do Senhor, membros do corpo. Quando fala que Ele devastava a igreja, que Saulo devastava a igreja, só para ilustrar aqui. É a mesma coisa assim. Chega aqui 3 tratores de esteira. Trator de esteira é um trator que atravessa tudo, anda, né? E eles chegam aqui, amado irmão, e eles têm uma ordem judicial de pôr no chão isso aqui. Pôr no chão isso aqui. Então eles entram aqui, eles jogam tudo no chão, e tudo vira pó. Mais ou menos a devastação que ocorreu. A devastação na igreja é no meio do povo, não foi no templo, no meio do povo. Fez com que o povo se dispersasse, fez com que o povo sumisse dali, desaparecesse dali. Sumisse dali. As únicas pessoas que ali ficaram foram os apóstolos. Os apóstolos. Dispersaram. Irmãos, Deus lhes havia dado uma ordem, Tarcísio. Deus havia lhes dado uma ordem. Jesus havia dado: vocês vão receber o poder, virá sobre vocês, e a partir desse momento vocês se tornarão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que era a cidade onde a igreja foi fundada, a Judéia, a qual era o estado onde, a província onde Jerusalém pertencia, Samaria, as cidades fora, distantes, onde não habitavam os judeus, habitavam pessoas que pertenciam assim a outras, adoravam a Deus em outros locais, pessoas que não eram tidas como pessoas realmente judeus puros, mas era uma raça que formou do casamento de um judeu com uma pessoa estrangeira, né? Era para eles ir pregar lá, viu, Beto? Era para eles pregar lá. E eles ficaram aonde? Ficaram em Jerusalém, porque Jerusalém é bom. Aí a cidade toda foi aquecida pela palavra de Deus. Todo mundo conhecia o Evangelho. E povo ajunta povo. E povo dá força para o povo. Não é verdade? Povo dá força para o povo. Vai fortalecendo um ou outro. Povo chama povo, né? E juntos se fortalece. Se um, amado irmão, ele é ofendido, os demais estarão o quê? Estarão ajudando, sem palavra, apenas com a presença. Ele vai encontrar força nos outros, nas demais pessoas. Então, meus irmãos, nessa dispersão aí, né? Eles ficaram em Jerusalém. Eles não queriam ir, estava muito bom lá. Irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção no que eu quero lhe falar. Às vezes você acha uma coisa, às vezes, muito simples demais.
Mas olha, você é escolhido por Deus, chamado por Deus, porque Deus tem um propósito na tua vida. Não julgue as pessoas, não. Você não sabe o que é para uma pessoa. Talvez eu esteja dizendo que vocês não sabem, generalizando, mas talvez alguém saiba. O que é você deixar a sua casa? O que é você deixar uma estabilidade? O que é você deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos e sair para um lugar distante para obedecer à voz do Senhor? Num lugar onde não se conhece a cultura, no lugar onde não se conhece absolutamente nada, não se absolutamente ninguém, no lugar aonde você foi enviado para começar uma obra pelo Senhor e em nome do Senhor. Amado, não faça nenhum tipo de julgamento de uma pessoa como essa. Não faça. Não faça. A pessoa está no lugar e ele está ali aguardando sinalizações de Deus, porque ele sabe que ele está ali pela vontade do Senhor, e se depara com uma guerra espiritual terrível, tremenda, terrível e tremenda, né? Terrível e tremenda. Então, não é algo que se estabelece do dia para a noite, não é algo que se forma em um ano, em um mês, em 3 meses, em 3 anos. É algo que demanda tempo. Irmãos, eu vou me usar como exemplo. Faz 42 anos que eu estou aqui nessa cidade. Quem chega aqui e vê tudo que com a graça de misericórdia, louvor e honra de Deus nós alcançamos, a pessoa acha que nós começamos assim. Ele acha, e muitas vezes ele é motivado por aquilo que ele está enxergando, olhando, achando que o preço que nós pagamos foi num dia, num mês ou num ano. E a pessoa às vezes ela se ilude, ela se ilude, né? Porque só sabe o preço que passa aquele que paga. Ninguém mais, né? Então, amado, esses homens não queriam sair de lá porque eles estavam juntos, eram amigos, famílias vivendo juntos, família estando perto um do outro, família estando junto um do outro, perto um do outro, né? E às vezes eu fico pensando, vou usar minha esposa como exemplo, na casa dela são 8 homens, só 2 mulheres. Ela e a irmã dela mais nova, e a minha esposa foi sempre atarracada com a minha avó, com a minha sogra, sempre muito junto. Às vezes fico pensando dela ter deixado a família dela toda lá, irmãos, a mãe, o pai na época, todos, e virem para cá, para a gente junto começar uma caminhada. Eu estava falando com meu filho ontem, ou antes de ontem, eu estava conversando com ele, disse, filho, quando nós chegamos aqui, contei para ele como é que foi que nós abrimos a obra ali, perto da casa da irmã Áurea. Contei para ele que nós não tínhamos um único banco. Contei para ele que o púlpito, eu não sei se eu ganhei, se me deram tijolo baiano, tijolo dessa altura aqui, eu cortei uma caixa de papelão assim quadrada, pus em cima e fiz aqui lá o púlpito, e não tinha uma única cadeira, nada. E nós fizemos o primeiro culto sem uma cadeira sequer. Aí, eu disse, vieram algumas pessoas, a sogra da irmã Áurea foi uma das primeiras pessoas a participar conosco lá, a família da Beth, a família do Orlando. Então, irmãos, eu disse para eles assim, se você tiver um banco lá, não usa mais, está lá encostado, ou uma cadeira velha lá, traga para você sentar. E foi assim que nós começamos, irmãos. E trouxeram, nós tivemos culto com 4, 5, 6 pessoas, 7 pessoas, e não foi 1 mês, 2 meses, não, foram muito tempo. Você não sabe, para chegar nessa estrutura toda que nós temos hoje, você não sabe o preço que foi pago. Não caiu do céu.
não caiu do céu. Então, as pessoas, quando elas estão assim mais acomodadas, elas não querem sair do lugar onde elas estão. Elas não querem, elas estão seguras, né? Irmãos, e assim aconteceu com eles. Eles não queriam sair dali, mas eles tinham recebido uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, a gente tem que obedecer, não é verdade? Você se lembra lá de Jonas, que eu falei dele um dia desse atrás, Jonas? Deus falou para ele ir para lá, não vou, mas Deus escolheu você, meu cara, se vira, eu não vou, mas vou preparar tudo para você ir, né? O Senhor pegou ele lá no meio do mar, que jogaram ele no mar, porque ele estava fugindo, pegou o peixe, engoliu ele, levou ele na porta, nas praias de Nínive e vomitou ele lá. Então, amado, olha aqui, eles então, devido a essa perseguição que Saulo devastava a igreja, ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançava na prisão. Por que que aqueles servos de Deus, como nós aqui, foram lançados na prisão? Porque eles estavam adorando ao Senhor Jesus Cristo. Havia uma graça tremenda, irmão, no meio da igreja, uma graça irresistível. Era uma manifestação do poder de Deus, que as pessoas sentiam coisa gloriosa, e eles ficavam firmes, mas por causa disso eles eram lançados na prisão. Mas a graça era tanta que eles suportavam tudo aquilo, porque a graça era derramada, a presença de Jesus estava neles e estava com eles. Amém, irmãos? Você suportaria de ser preso por causa da sua fé? Mas isso aconteceu há 2000 anos atrás. Não, irmão, tem países em que ainda hoje isso acontece. Lá na Coreia do Norte, irmão, um dos países que mais perseguem a igreja. Lá na Coreia do Norte, lá o Chiang Ching-chung lá, né? Não lembro o nome daquele homem lá, que ele é o imperador, ele é o dono das pessoas lá. Esse homem, quando ele descobre que as pessoas são cristãs, irmão, ele judia da família da pessoa, para a pessoa se sentir como culpada do sofrimento da família. Por causa da fé dela é que a família está sofrendo. E muitos são jogados em campos de concentração. Você teria fé para suportar isso? Teria, irmão? Qualquer coisa, às vezes a gente já chora, enche-se de mimimi. Não é não? Às vezes por qualquer coisinha, já, nosso Deus do céu. Minha amiga, é 2 agora? Eu já falei com o síndico já. Eles não estão pagando. Não estão pagando aluguel. Estão em atraso de aluguel. Essa aqui, tem a outra que está lá, e essa outra fica voando, atrapalhando os irmãos aí. Está aqui já. O irmão Alex falou que vai entrar na justiça contra elas. Vai. Viu? Ele vai destronar vocês daí. Tá bom? Então, irmãos, houve essa dispersão. Mas eu quero que você pense comigo. Irmão, não fica se iludindo com esse evangelho que pregam por aí. Das benesses. Tudo que você quiser, você vai ter, você vai alcançar, você vai ficar nas alturas. Irmão. Você pode chegar nas alturas, mas você vai ter que pagar um preço para você ter resistência de chegar lá e nada te derrubar de lá. Viu? Fique na presença do Senhor, amado. Fique na presença do Senhor. Acomode o teu coração na presença de Deus. Não desista
dos planos e projetos que Deus tem na tua vida. Não desista deles. Ainda que alguém chegue para você e dirija qualquer palavra negativa, não desista, amado. Não desista, persista, que com a graça do Senhor, Ele vai fazer você alcançar. Você vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Fique firme, fique forte. Principalmente se você tem alguma coisa para oferecer ao Senhor. Principalmente se você foi escolhido do Senhor para exercer dom, para engrandecer o nome do Senhor. Fique firme. Fique firme. Olha aqui. Foi disperso a igreja, foi disperso. Agora você se lembra que eu disse para vocês que os apóstolos haviam escolhido alguns diáconos, e eu citei 2 deles. Citei Estevão, que foi o primeiro a morrer por causa da sua fé, primeiro mártir da igreja, né? E não me lembro se eu citei Filipe, eu que li bastante a respeito dele hoje, eu não sei se citei Filipe. Tem 4 Filipes no Novo Testamento, né? Tem o Filipe, que foi escolhido para ser apóstolo, né? Quando o Senhor passou, ele estava na coletoria e... Deixa eu me falar o que eu tenho certeza. Me veio uma coisa aqui na cabeça. O Filipe foi aquele que encontrou-se com o Senhor e foi anunciar para Natanael. Lembra? Natanael, encontrei Messias. Lembra que ele falou? Né? Encontrei Messias. Esse Filipe aí, ele era apóstolo. Mas esse Filipe que eu quero falar agora não era apóstolo, ele era também chamado de Filipe o evangelista. Filipe, um dos diáconos, ele era diácono. E esse Filipe, ele foi disperso e ele foi para onde? Ele foi para uma da cidade de Samaria. E o que ele fez lá, irmão? Olha o que Filipe fez lá. Filipe em Samaria. Os que haviam sido dispersos, versículo 4, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha, irmão, como é que Deus às vezes usa a estratégia, a ação de inimigos para cumprir o plano dele. Não era a ordem do Senhor, irmã Ângela, não era a ordem do Senhor para que eles de Jerusalém eles fossem para Samaria. Era a ordem do Senhor, mas eles estavam cumprindo essa ordem? Não. O Senhor teve paciência para esperar que eles viessem a cumprir, mas percebendo o Senhor que eles não estavam cumprindo, permitiu-se então que viesse alguma coisa que os esparramasse, os dispersasse, para que eles, por onde quer que fossem, anunciassem o Evangelho. E nós lemos aí que Filipe e os demais que foram dispersos, por todas as cidades que eles estavam andando, toda a cidade que eles estavam passando, o que eles estavam fazendo? Anunciando o Evangelho. Irmão, olha aqui uma coisa. A Bíblia fala assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que anunciam a salvação. Quão formosos são. Irmão, é a mais gratificante de todas as vocações. Não é profissão anunciar o Evangelho, é vocação, é chamado, é chamado. Quem não é chamado e mesmo assim se atreve a fazê-lo, ele pode aspirar a uma grande coisa, mas se ele não for chamado, ele não vai ter a resistência suficiente para suportar os embates dessa vocação. Não vai ter. Então, Filipe, ele chega na cidade de Samaria. Chega lá. Ele chega fazendo o quê? Anunciando a salvação. Todas as demais profissões, todas as demais vocações que existem, essas vocações, ela tem como filtro principal o viver aqui nesta terra. Melhorar a sua psicologia, melhorar a sua intelectualidade, melhorar a sua situação de saúde, melhorar a sua situação
às vezes econômica. Tudo que é ensinado na terra é ensinado para que a pessoa possa viver aqui nesse mundo. É ensinado para cá, para esse mundo. Mas quando a pessoa tem uma vocação chamada por Deus, e ela recebe da parte de Deus uma revelação do seu chamado, e ela então começa a receber na sua vida revelações da palavra de Deus, e ela então começa a transmitir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é transmitida trazendo apenas esperança para viver aqui nesse mundo. A palavra de Deus, ela traz ao coração do homem a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Não é uma coisa terrena, não é uma vocação terrena, não é um conhecimento terreno, não é uma vida e uma questão terrena, é um conhecimento celestial, é uma palavra celestial, vinda através do Espírito Santo, que logicamente é celestial. É isso, amado irmão, aquele que transmite isso, transmite coisas celestiais. Então, quando eu recebo o chamado do Senhor para falar do Evangelho, é para falar não de coisas locais e não de coisas passageiras, é para falar de coisas eternas, de coisas para todo o sempre. Todo sempre. E o que é que essa mensagem ela consegue fazer? Olha, irmãos, você sabe de uma coisa: todas as pessoas, elas, na sua grande maioria, elas não estão e nem são satisfeitas com elas mesmas e com a vida que elas vivem. Dizia eu hoje aos irmãos, que o país com maior renda per capita do mundo é lá na Finlândia. O que é renda per capita? É a renda que as pessoas recebem por pessoa. Ele tem uma renda, eu tenho uma renda, então é uma renda per capita. Lá é a maior de todo o mundo. Pessoas lá não tem notícia de ter alguém necessitado lá. Todos eles recebem, ganham muito bem, todos eles. Mas lá também, presta atenção, mas lá também está o maior número de suicídio do mundo. E por quê? Porque, amado irmão, esses dias todos que nós estamos vivendo aqui no nosso país, há de convir que são dias diferentes, porque há muito tempo que eu não via chover tanto e os dias ficarem tanto nubrados como esse tempo agora, nunca vi. E a gente, irmão, fica até com saudade do sol, não é verdade? Saudade do sol. E principalmente as queridas irmãs que lavam suas roupas e não seca mais, não tem como secar. O sol não vem, irmã Celinha, não vem o sol, não tem como secar, né? Na Finlândia, irmão, o sol aparece poucas vezes no ano, pouquíssimas vezes. E quando você não vê o sol num dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, parece que vai virando uma tristeza. Parece que, assim, não é? Parece que os dias são mais tristes, não são? Quando você vê o sol brilhar, o céu azul, maravilhoso, né? Aquilo parece que move você, move a vida dentro de você. Lá eles, irmãos, são riquíssimos, mas eles não têm o sol que você tem, sabe? Eles não conseguem viver conforme você vive, né? Outras pessoas, irmãos, eles procuram buscar um prazer em coisas que vêm e vão, e por isso eles têm que tornar a beber daquela daquela água de novo, né? Vem e vão. Vou beber um pouco para me ficar diferente. Bebe um pouco, fica diferente, o efeito passa. Então o que eu vou fazer para ficar diferente de novo? Eu vou beber mais um pouco, né? Aí a pessoa torna-se um viciado e muitas vezes você encontra pessoas caídas pelas ruas e pelas calçadas dos bares. Eles nunca começaram a beber em doses enormes, só um golinho assim, ó. Golinho assim. Assim também, nós nunca vimos tantas famílias
atingida tanto pelo vício da droga, da cocaína. Nunca tantas famílias destruídas. E eles, logicamente, não começam no crack, não começam na cocaína. Começa fumando um cigarro da Maria Joana, não sei lá que é, Maria Joana, sei lá o que é. É que tem lá, né? Então, muito embora eu já fiz lá muito tempo atrás. E, irmão, é uma fonte que você bebe e tem que tornar a beber de novo. Você se lembra daquilo que Jesus falou para a mulher lá em Samaria, no tanque lá de Samaria? Lembra que ele falou lá no poço em Samaria? Se você bebe dessa água, você tem que tornar a beber de novo. Você bebe, você tem que tornar a beber. Eu não. Eu vou dar para você uma água que você não vai precisar tornar a beber, porque essa água vai formar uma fonte dentro de você. Então, irmão, aquilo que o Senhor proporciona para nós não são coisas passageiras. Coisa que você faz, tem que fazer de novo para ficar legal. Ora, a pessoa que procura ficar legal porque ela não é legal, porque ela não está legal, porque ela não é boa, porque ela não está numa boa. Ela tem que repetir, tem que fazer, tem que repetir, tem que fazer, para ficar diferente. Acaba se enveredando pelos caminhos do vício aí, destrói a vida, destrói casamento, destrói família, destrói tudo. A palavra de Deus vem dos céus e faz dentro de você uma fonte gloriosa de paz, de alegria. Sabe por quê? Porque o que vem do céu não é transitório, o que vem do céu não é passageiro, o que vem do céu é para todo o sempre, para toda a eternidade. Amém? E aí, irmãos, Filipe ele vai para a cidade de Samaria. Olha o que acontece aqui. Os que haviam se disperso pregavam a palavra por onde quer que fossem. Pregavam o quê? A palavra. Irmão, a palavra em si ela é totalmente capaz e eficiente. Não precisa acrescentar nada. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. O evangelho pregado é o evangelho que fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho pregado é o evangelho que anuncia a salvação na pessoa bendita, magnífica, que não é da terra, que é do céu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho das boas novas, o evangelho da salvação. Quando a multidão ouviu Filipe e viu, ouviu e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção. Todos eles ficaram quietinhos, igual vocês estão. É? Todos eles ficaram unânimes, se prestando atenção, igualzinho vocês estão. Porque eu acho que pela misericórdia do Senhor, Ele está falando alguma coisa conosco. Amém? Glória a Deus. Então, querido irmão, ele estava pregando a palavra. Você se lembra quando Jesus chegou na praia? Jesus chegou na praia. Pedro tinha pescado, estava lá. E quando ele chega, todo mundo chega perto dele. E todo mundo fica prestando atenção nele. E todas as pessoas chegam tão próximas dela que começam a apertá-lo. Apertar não é que estava espremendo ele, pegando aqui. Não. Apertaram, que se aproximaram demais dele. Ele estava falando. Ele não estava conseguindo falar, então ele entra num barco de Pedro, mas para dentro do mar. Aí ele começa a anunciar o evangelho para aquele povo. Vocês têm que comer peixe porque o peixe é saudável. É uma verdade.
Mas o peixe não traz a vida eterna. Faz bem, mas não traz a vida eterna. Então tem muitas coisas que nós fazemos que é bom, que é bem, mas não nos dá direito à vida eterna. O que Cristo estava falando, o que Filipe estava falando, e as pessoas estavam unânimes olhando para ele, prestando atenção, era algo que desinteressava. E eu pergunto para você, quem é que não tem interesse na vida eterna? Quem é que não tem curiosidade sobre a vida eterna? E como é bom quando você tem essa curiosidade e você encontra somente em Cristo a resposta. Só nele, não existe outra. Só em Cristo Jesus existe essa resposta. Não existe, só nele existe essa resposta. A resposta que satisfaz os porquês da vida do homem. Então diz aqui, irmãos, que eles davam unânime atenção ao que ele dizia. Olha o que aconteceu, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Olha, irmão, eles não estavam pregando, era para ter ido lá já, e eles não tinham ido ainda. Olha o que estava atrasado. As bênçãos que aquelas pessoas estavam precisando, de serem curadas, de ouvir a mensagem de Deus, de serem levantadas, de tornar a enxergar, de tornar a andar, estavam impedidos porque não é que o Senhor não queria fazer, é que eles não estavam obedecendo o ídolo do Senhor. E para beneficiar aquelas pessoas, houve aparentemente um prejuízo para a igreja, que fez com que ela se dispersasse, mas ela se dispersou e ela foi cumprir o propósito de Deus, e o propósito de Deus trouxe o quê? Trouxe salvação àquele povo. Olha aqui para encerrar, capítulo 8, versículo 8, o versículo texto. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? O que o Evangelho traz, irmão? Só existe uma única pessoa que entristece com o Evangelho: Satanás e seus mensageiros. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O Evangelho, irmão, o Evangelho, a palavra, o Cristo de Deus, Ele é a salvação, é a esperança que veio do céu e trouxe esse benefício ao coração das pessoas, à vida das pessoas. Espera aí, o que você está pensando amanhã? O que você está pensando amanhã? O que você está pensando amanhã? Você acha que você é um cara sábio, uma pessoa sábia? O amanhã não te pertence, não. Ele não está no teu domínio, não. A gente nem sabe, a gente vai dormir hoje, vai acordar amanhã, nem sabe. Nem sabe. A melhor coisa que tem é ter o Evangelho eterno no coração. Porque se você for dormir hoje e não acordar, você vai acordar na eternidade, na presença do Todo-Poderoso. Isso é prudência. Isso é prudência. Amém, irmãos? Houve grande alegria. Você reparou que o Evangelho traz uma coisa dentro da gente que a gente não consegue dizer, não consegue falar? Está lá dentro, está lá, convicção. Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Se o vento soprar favorável a você essa semana, glória a Deus. Não esqueça de agradecer a Deus. Mas se soprar ao contrário, sabe que Deus estará junto contigo para te ajudar a vencer as tribulações e dificuldades da vida. Mas fique firme, perseverança até o final.